Hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Se você nunca ouviu falar sobre a Arca da Aliança, eu já vou deixar uma imagem para vocês saberem do que nós vamos falar aqui, mas eu acredito que a maioria de vocês sabem do que eu estou falando. Então, a Arca da Aliança era uma espécie de uma urna, uma espécie de uma caixa que os israelitas eles tinham dentro do seu templo, no lugar, talvez o símbolo mais santo que os israelitas possuíam nos períodos do Antigo Testamento. Vocês já viram uma imagem aí que eu coloquei, mas nós vamos nos aprofundar. O tema desse vídeo é o que aconteceu com a Arca da Aliança, segundo os historiadores, segundo os estudos, segundo as pesquisas. O que aconteceu? Ela desapareceu, isso é sabido por todos, mas o que aconteceu com esse símbolo tão prestigiado por Israel? Vamos falar um pouquinho então sobre isso. Uma coisa interessante antes de vocês, eu acho que não antes de vocês, mas uma coisa que vai determinar muito bem aqui nosso vídeo, é se você entender a história antiga de Israel de uma forma bem simples, que foi o período onde três impérios, se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que o povo de Israel sofre principalmente com três impérios. Na verdade, sofre com dois impérios, tá? Para ser mais simples aqui na história bíblica, no relato bíblico. Então você vai ver o primeiro império que assola Israel é o Império Assírio. Se você voltar lá no período dos reis, primeira reis, segunda reis, você vai entender que o Império Assírio, com um império que foi muito expansionista, o Império Assírio que a todo custo estava sempre expandindo o seu império, que é uma das coisas que levou o Império Assírio a cair, foi essa expansão, né? Porque pesava muito para a população em dinheiro, para bancar o exército e tal. Então você vai ter o Império Assírio, que foi o primeiro a assolar Israel. Então Israel era um reino constituído por 12 tribos, 11 tribos se separaram de uma tribo, então você ficou o reino de Israel com 11 tribos separadas por uma, que é Judá. E aí as 11 tribos era o reino do norte e a uma tribo era o reino de Judá. O Império Assírio consegue destruir as 11 tribos, que estava situada em Samaria, que é o reino do norte. Porém, o Império Assírio não consegue destruir Judá. Tem toda a história, a gente pode fazer até essa história bíblica aqui também, tá? Mas, basicamente, então, o Império Assírio consegue somente destruir as 11 tribos de Israel. A tribo de Judá, ela vai ser destruída um pouco mais à frente, quando a Babilônia vem e toma e subjuga o Império Assírio. Agora, o Império Assírio sai de cena, de certa forma, e entra a Babilônia, que é o segundo império que nós estamos falando. Estamos caminhando para o período próximo a Cristo, tá? Estamos no caminho invertido. Então, a Babilônia, sim, consegue destruir Judá. A Babilônia consegue destruir Judá. Algum tempo depois, o Império Persa vai destruir a Babilônia e vai permitir que Israel volte para sua terra. Na verdade, agora só volta Judá para Israel e reconstrói o templo que foi destruído pela Babilônia. A Babilônia, nessa invasão a Judá, que é onde ficava o templo em Jerusalém, a Babilônia destruiu o templo. E aí depois, quando o Império Persa destrói a Babilônia, Deus dá o favor para Israel e Israel volta, né? Judá, uma tribo volta para Israel e reconstrói o templo. Guilherme, por que só uma tribo sobrevive, né? Havia uma profecia de que Jesus deveria vir da tribo de Judá, então Judá não poderia ser destruído. E a história nos mostra que 11 reinos desapareceram e Judá, que deveria ser o mais fraco de todos, né, é o que permaneceu até que viesse Jesus. Basicamente, esse é o pano de fundo. Isso é importante, por quê? Porque a questão do desaparecimento da arca, ela vai girar em torno disso e a gente precisa ter consciência disso, tá? Então vamos lá. Contado a história, né? Nós temos nos tempos de Jesus, Jesus mesmo disse que Jerusalém seria destruída. Você pode encontrar isso no Novo Testamento. Jesus disse: Jerusalém vai ser sitiada e destruída. No ano 70, o general Tito, ele invade Jerusalém, ele sitia, ele cerca Jerusalém, ele destrói Jerusalém, porque os judeus estavam se revoltando por causa da opressão. Você sabe que nos períodos de Jesus, o Império Romano era o que dominava. Já passamos alguns impérios, o Império Romano dominava nos períodos de Jesus. Mas o povo judeu estava cansado dessa dominação e começa a se revoltar contra o Império Romano, contra os romanos. E aí eles sofreram, o Império Romano muito mais forte, ele destrói Jerusalém e destrói o templo. Até hoje o templo não foi reconstruído. Aquelas ruínas do templo de Jerusalém as ruínas do templo que foi destruído ali no Império Romano, na época do Império Romano, no ano 70 depois de Cristo. Nesses dias vivia um homem chamado Flávio Joséfo, é um historiador
judeu talvez mais famoso que nós temos aí, e ele viu isso, ele presenciou essas coisas, e ele diz que essa revolta, algumas coisas foram levadas do templo. Quando o Império Romano destruía, né, os seus inimigos, eles faziam um desfile ali triunfal, o desfile da vitória. E José ele diz o seguinte, abre aspas, a mesa de ouro, com o peso de muitos talentos, o candelabro também feito de ouro, e o último, de todos os despojos foi levada a lei dos judeus. Essa descrição de Joséfo é uma descrição sobre o que os romanos, eles desfilaram com esses objetos, e ele não menciona que os romanos desfilaram com a Arca da Aliança. Embora tenha uma referência à lei dos judeus, não é uma referência direta à Arca da Aliança. Então, quando os romanos destroem a Jerusalém 70 depois de Cristo, não se é mencionada a Arca da Aliança. Quando você vai lá para trás, quando você volta lá no período dos babilônios, na destruição do templo feita pelos babilônios, você tem várias descrições, porém não se fala também da Arca da Aliança lá. Descreve todos os objetos, mas não fala da Arca da Aliança, a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Então, rapidinho, qual é a origem da Arca da Aliança? Então, a origem da Arca, o povo de Israel estava escravizado no Egito. Se você voltar lá em Gênesis, você vai perceber que a história de Abraão, Isaac, Jacó tem 12 filhos, que são os nomes das 12 tribos. Um dos filhos, José, ele sobe para o Egito, os irmãos dele venderam ele sobe para o Egito. Lá ele se torna o povo de Israel. O povo de Israel vai crescendo dentro do Egito a ponto de começar a ser escravizado, porque os egípcios ficaram com medo de Israel ficar maior do que eles. A partir disso, começa a opressão dos egípcios sobre Israel. Israel, ele muito oprimido, clama a Deus, Deus liberta o povo de Israel. Israel, quando sai do Egito, naquela história maravilhosa, o mar se abrindo, tudo aquilo, você percebe que o povo de Israel, antes de sair, o Egito tá aqui, né? Na câmera vai sair tudo ao contrário aí, né? Mas o Egito tá aqui embaixo, você tem o Monte Sinai, você tem o deserto do Sinai, e subindo você vai ter a terra de Canaã, que é onde Israel queria chegar. O povo de Israel, quando sai do Egito, fica por 40 anos ali no deserto. Mas nos primeiros anos, nos primeiros 2 anos, mais ou menos, você tem Deus descendo no Monte Sinai para falar com Moisés e para dar a lei para o povo. Então, ali no monte, Moisés recebe a lei, os 10 mandamentos, escrito em 2 tábuas de pedra. E aí, Deus começa a descrever para Moisés também que ele queria que tivesse um tabernáculo, uma espécie de uma tenda. E essa tenda, ela vai estar aparecendo aí para vocês. Ela tinha 3 áreas, ela tinha o átrio, ela tinha o santo lugar, o santo dos santos. E dentro do santo dos santos deveria ter a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficaria lá dentro. E dentro da Arca da Aliança se colocaria o quê? Colocaria essas leis, esses 10 mandamentos que Moisés recebeu. Então a Arca da Aliança, ela é recebida dessa forma. Primeiro, Deus dá a lei para o povo, tá? E depois Deus descreve o tabernáculo detalhadamente e dentro do tabernáculo um dos utensílios era a Arca da Aliança que nós estamos falando aqui no nosso vídeo de hoje, beleza? A Arca da Aliança, ela tinha 1 metro e 10 centímetros mais ou menos de comprimento, 66 centímetros de largura, 66 centímetros de altura. Era uma pequena arca, uma pequena urna. Em cima dela havia 2 querubins, 2 anjos ao redor, 4 argolas para colocar varas para carregá-la. O tabernáculo ele era desmontável, então Deus deu o tabernáculo para o povo. Moisés ordenou que o povo fizesse o tabernáculo, mas esse tabernáculo ele era desmontado e a arca era carregada para lá e para cá. Depois de uns anos, Israel tem o seu reino, entra em Canaã, toda aquela história, e o povo vai construir, conforme o tabernáculo, o povo vai construir um templo. O templo, ele tinha a mesma estrutura do tabernáculo, basicamente. 3 lugares, Santo dos Santos, tudo parecido. Porém, agora ficaria em Jerusalém num lugar fixo, não iria mais mover. Porém, depois o templo é destruído e aí nós sabemos que a arca ela desapareceu, beleza? Então a origem da arca foi essa que eu acabei de dizer para vocês. Vamos ver uma coisinha aqui, que eu separei para nós vermos aqui. Nós temos o papel central da arca. Qual era o papel central da Arca da Aliança? Então, primeiramente, a arca ficava no Santo dos Santos. Dentro dela tinha as leis de Deus, os 10 mandamentos ali dentro. Hebreus também vai dizer, até ia pular, mas eu vou falar isso aqui também. Hebreus 9:4, Hebreus 9, 2 ao 4 diz o seguinte, que dentro da arca também havia algumas coisas. Olha só. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná,
o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, quando nós vemos a descrição de Hebreus, nós vemos que dentro da Arca da Aliança havia também um maná, que era a comida que o povo comeu lá no deserto, né? E também o bastão de Arão que floresceu. História do Antigo Testamento, vale a pena consumir o Antigo Testamento. Então, qual que era o papel da Arca da Aliança? Primeiramente, Deus, ele descia ali naquela Arca da Aliança. Havia uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Uma vez por ano, somente o sumo sacerdote poderia entrar dentro do Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados. Ele derramava sangue, né? Ele tinha todo um ritual, toda uma cerimônia ali. Então, o papel da arca era primeiramente receber a visitação de Deus, fazer o perdão dos pecados para o povo. Então, esse era o papel central. Porém, antes disso, quando nós tínhamos a arca móvel saindo ali pelo tabernáculo, a arca era uma espécie de um símbolo de poder para Israel. Então você vai perceber que em algumas histórias, quando o povo de Israel destrói Jericó, lembra daquela história do povo de Israel destruindo Jericó? Você vai perceber que nessa história, o povo tinha que andar com a Arca da Aliança também ao redor das muralhas de Jericó. Trombetas e também a Arca da Aliança. Quando o povo entra a Israel, essa eu deixei a passagem aqui para vocês entenderem, mas na verdade eu vou deixar uma outra passagem para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas quando o povo entra, quando o povo vai chegar ali em Jericó, antes deles atravessarem o Rio Jordão se abre, primeiro foi a Arca da Aliança e o povo tinha que ir bem atrás, não deveria nem chegar perto. Então a arca ela funcionava como um símbolo muito poderoso da presença de Deus. Mas eu deixei uma passagem interessante para nós vermos que houve uma batalha em 1 Samuel, livro maravilhoso da Bíblia, houve uma batalha onde o povo de Israel saiu para lutar contra os filisteus. E eles perderam a batalha. Eles ficaram desesperados. Por quê? Por que nós perdemos essa batalha? E aí eles falam assim, ó, tragam a Arca da Aliança. E aí, olha só o que acontece, ó. Então vamos lá, o povo de Israel vai para a batalha, não levou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava lá em Siló. O povo perdeu. E aí, por que nós perdemos? Vamos levar a Arca da Aliança. E aí, olha só o que diz, ó. Quando a Arca da Aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então nós temos aqui Israel tendo a sua arca tomada pela primeira vez. Isso está em 1 Samuel 4, 5 a 11. E se você ler a continuidade, dica de leitura, 1 Samuel 5, 6, você vai ver que os filisteus, por estarem com a arca, por terem roubado a arca, eles são afligidos com tumores, com doenças, e eles morrem. Devolvem-se a arca para Israel e a praga cessa. História interessantíssima. Então a Arca da Aliança, ela carregava um símbolo de poder. Ela era próprio Deus se manifestando a partir dela ali. Então era algo muito interessante. Mas aí, a pergunta que surge é: onde está a arca? Fizemos todo o pano de fundo aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre aonde possivelmente está a arca. O livro de Crônicas, ele nos diz, quando nós nos aproximamos aqui no 7º século antes de Cristo, estamos chegando muito perto dos períodos de Cristo. Nós temos a história do rei Josias, o reinado do rei Josias. E uma citação em 2 Crônicas 35, versículo 3, diz o seguinte: coloquem a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Não deve ser carregada sobre os ombros. Nós temos uma citação do 7º século antes de Cristo. E aqui nós já estamos vendo, tá, que a Arca da Aliança ainda estava presente ali. Levando em consideração que 400 anos antes de Cristo vir, houve um silêncio bíblico, nós estamos nos 200 anos finais dos relatos bíblicos aqui, mais ou menos, dá conta de cabeça aqui, tá? Mas nós vemos que no 7º século a Arca da Aliança ainda estava visível, ainda se sabia onde ela estava, tanto é que Josias dá essa declaração aqui.
Com base em fontes bíblicas e extra-bíblicas, os estudiosos acreditam que a Arca da Aliança ela desaparece justamente nesse período, por volta de 586 antes de Cristo. Nessa situação, onde a Babilônia iria destruir Judá, lembra que eu falei para vocês? Então, Josias, sabendo o que ia acontecer, o que ele faz? Ele esconde a arca em um lugar que Salomão tinha feito ali no templo mesmo. Um local secreto ali no templo, essa informação também é importante, tá? Então essa arca teria sido escondida no próprio templo em uma câmara secreta, em uma sala secreta dentro do próprio templo, e não foi levada para lugar nenhum. O Talmud, né? O Talmud, ele vai dizer, o Talmud, que é um documento do 3º século depois de Cristo, ele vai dizer a mesma coisa, prevendo que Josias, prevendo essa destruição do templo, ele vai fazer isso, vai esconder a arca numa câmara feita por Salomão. Mas vamos agora ver algumas possibilidades da onde essa arca foi parar e qual é a mais provável pelos estudiosos e arqueólogos dos dias de hoje. Bora lá. A primeira hipótese é justamente quando Nabucodonosor, ou seja, lembra da Babilônia, que teve os assírios, depois a Babilônia. A primeira hipótese é que os babilônios, eles quando destruíram o templo, eles também destruíram a Arca da Aliança. Primeiro, eles vão dizer que, como Nabucodonosor sabia que a Arca da Aliança era um símbolo de poder para os israelitas, então ele mandou destruir ou levar a Arca da Aliança, porque aí o povo de Israel iria perder toda a esperança deles, porque de fato isso aconteceu muito com os cristãos quando Jesus morre. Quando Jesus morre crucificado, a esperança do povo naquele momento, ela foi embora totalmente, porque veio o Messias sendo morto. Então, algumas pessoas vão dizer assim, quando Nabucodonosor invade o templo, foi uma ordem que ele destruísse a Arca da Aliança, ou levasse, destruísse em outro lugar, desfizesse a Arca da Aliança, ela era de ouro e tal. Mas isso chama atenção de uma forma negativa porque é descrito com detalhes os objetos que foram levados por Nabucodonosor, mas não se fala da Arca da Aliança. Veja só, os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os braseiros, as bacias e tudo o que fosse de ouro e de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos suportes que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso de bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 8 metros e sobre ela havia um capitel de bronze de 1,30 m de altura, a obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor. Tudo era de bronze, semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Então nós temos aqui uma descrição de objetos que foram levados com detalhes, mas não temos uma citação da Arca da Aliança. Isso chama muita atenção. Então acredita-se que não foi nessa situação que a Arca da Aliança desapareceu. Uma outra hipótese é que a arca ela foi levada para o céu. Por quê? Por causa de Apocalipse 11:19, onde diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Então, o apóstolo João, que viu essas visões, né, ele descreve isso. E algumas pessoas vão dizer que a arca da aliança ela está lá no céu, pois ela foi vista por João. Mas o fato é que nós temos na Bíblia um relato onde o templo terreno, ele é uma semelhança, ele era uma sombra de um templo celestial. Então há essa ligação na Bíblia, onde existiu o tabernáculo na terra, lembra os 3 lugares, a imagem que vocês viram aí, que existiu também o templo depois, mas na Bíblia, no relato bíblico, nós temos a ideia de que todas as coisas no templo terreno eram apenas sombra de algo que há no céu. Então uma coisa não anularia a outra. Então algumas pessoas vão dizer, não, o fato de João ter visto lá não quer dizer que era a arca da aliança que estava na terra, mas é de um templo que existe no céu também. E faz sentido, por mais que eu gostaria muito que essa fosse a explicação mais plausível, não me parece ser a explicação mais plausível. Uma outra possibilidade é que a Arca da Aliança ela foi simplesmente escondida por Deus. A Arca da Aliança era cheia de poder. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver milagres e coisas grandiosas que aconteceram com a Arca da Aliança. Era uma coisa milagrosa mesmo, era uma coisa sobrenatural, tá? Chamando de coisa aqui, mas é com todo respeito, na verdade. Mas a Arca da Aliança era algo sobrenatural enquanto ela esteve na Terra. Tanto é que quando o templo é reconstruído, lembra? A Síria, Babilônia e os persas
devolvem o direito de Israel voltar para sua terra e construir o templo. O segundo templo, a reconstrução do templo, que é chamado de o segundo templo, ele já não tinha mais a Arca da Aliança lá dentro. Alguns profetas, na Bíblia mesmo, eles já profetizavam a partir da perspectiva de que não havia mais a Arca da Aliança lá dentro. Quando você vê Naum, por exemplo, você percebe que uma das coisas que os judeus almejavam era a volta da glória para o templo, porque o templo, o segundo templo, já não tinha mais nenhuma glória como no primeiro templo. E isso é interessante, então algumas pessoas vão dizer que a arca foi escondida por Deus. Outra hipótese é que a rainha de Sabá, quando ela vai visitar Salomão, ela teve uma relação com Salomão, teve um filho com Salomão, e que Salomão tinha dado uma réplica da arca para esse filho etíope, e esse etíope tinha levado embora a arca verdadeira e colocado a réplica no templo. Então o que foi destruído e roubada foi a réplica, e a arca da aliança estaria na Etiópia. Hoje tem uma forte raiz judaica lá dizendo que existe a arca da aliança lá escondida e guardada. Mas eu acho que essa explicação ela não agrada nem um pouco. Uma outra possibilidade é que a Arca da Aliança ela foi escondida embaixo de onde Jesus foi crucificado, a ponto de quando Jesus foi morto, o sangue dele desceu e pingou sobre a Arca da Aliança, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, onde uma vez por ano o sacerdote derramava um sangue lá na arca, fazendo a expiação pelos pecados. Um estudioso, Ron Wyatt, disse que ele encontrou a Arca da Aliança, ele já morreu, não disse aonde estava, então ele diz que um anjo disse pra ele não revelar. É uma coisa meio assim, não sei se dá pra acreditar. Interessante, gostei dessa explicação, né? Mas não dá pra acreditar também. Agora nós vamos fazer o seguinte. As duas últimas explicações, a última é a mais provável, até, mas as duas últimas é o seguinte. A penúltima é que a arca ela foi colocada em uma gruta por Jeremias. O profeta Jeremias previu a destruição do templo, a destruição da arca. Então ele pegou a arca e lembra do Monte Nebo, que é onde Moisés contemplou a terra prometida, mas não entrou na terra prometida? Lá em uma gruta, Jeremias guardou a arca lá e tampou aquela porta. Muito difícil porque Israel já estava cercado pelos inimigos. Muito difícil eles saírem com a arca e conseguirem esconder a arca. Mas é uma possibilidade, tá? De Jeremias ter escondido essa arca. Mas agora nós viemos então para a última hipótese. A última hipótese é que a arca ela foi depositada nas fundações do templo. Então, olha só que interessante. Os estudiosos modernos eles acreditam que essa arca foi depositada na fundação do templo, ali numa câmara secreta no próprio templo. Então, quando Josias previu que seria destruído o templo e Jerusalém, eles esconderam ali a Arca da Aliança em um lugar secreto lá no templo. Mas por que então que essa arca não foi encontrada? O templo foi destruído, vocês sabem. E se você for lá em Israel hoje, lá em Jerusalém hoje, você vai encontrar hoje uma mesquita naquele lugar. Então essa mesquita ela está exatamente onde você tinha o templo do Antigo Testamento. Vários estudiosos têm dito que existe um buraco, uma gruta dentro desse templo onde não é permitido escavações. Então não é permitido escavar ali naquela mesquita. Então algumas pessoas vão dizer, tem um lugar, né, fizeram alguns vídeos já mostrando mais ou menos onde é o lugar que seria, que ali tem uma gruta e que ali dentro estaria escondida então a Arca da Aliança, porque é exatamente ali. Se você vê, né, esses conflitos que tem em Israel e Jerusalém, o templo havia um local dele sagrado, e quando Israel foi depois de 70, né, lembra, Tito destrói Jerusalém, depois de um tempo foi ali construir uma mesquita ali naquele lugar, que é exatamente onde ficava o templo de Jerusalém, né? Então algumas pessoas vão dizer que a Arca da Aliança ela está ali dentro você encontra a Arca da Aliança, porém nunca ninguém foi permitido fazer escavações naquele local. Isso é o que tem feito mais sentido para os estudiosos modernos, da Arca da Aliança estar ali dentro. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, mas é possível que também essa arca tenha se perdido? Também é possível que essa arca tenha se perdido, tenha sido escondida em um outro lugar, tenha se perdido. Embora eu acredito que Deus pode ter protegido essa arca também. Mas esse mistério fica, independente de onde está essa arca, a história é maravilhosa. A história da Arca da Aliança é maravilhosa. E o meu conselho para vocês, leiam o Antigo Testamento. Se você quiser, já começa a ler de 1 Samuel. Lê 1 Samuel, 2 Samuel, depois 1 Reis, 2 Reis, que você já vai ter uma ideia maravilhosa. Lê Josué, começa Josué e aí vai dali por diante, que você já vai ter uma história maravilhosa sobre a Arca da Aliança e todas as histórias dos reis que eu falei aqui pra vocês hoje, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo, o que você acha que aconteceu com a Arca da Aliança? Deixa um comentário aqui embaixo, vejo vocês no próximo vídeo, até mais.